Um único desfecho diferente, e bilhões de pessoas poderiam nunca ter existido. Não é exagero, mas parte de um plano real já em andamento. Um plano que previa redesenhar continentes inteiros, eliminar populações e decidir de forma sistemática quem teria o direito de viver. Enquanto o mundo ainda estava em guerra, esse futuro já estava sendo planejado nos bastidores e, em alguns lugares, já estava sendo executado. O que exatamente os nazistas pretendiam fazer com a Europa? Como funcionaria um mundo onde regimes autoritários não seriam exceção, mas regra? E a pergunta mais inquietante: quão perto a história real chegou desse cenário? Antes de entender como seria um mundo sob vitória nazista, é preciso voltar ao ponto onde tudo começou. Para entender o que poderia ter acontecido, é preciso começar pelo que já estava acontecendo. A ideologia nazista não era apenas autoritária, ela era expansionista por definição. O regime acreditava que a Alemanha precisava crescer territorialmente, economicamente e racialmente, e esse crescimento tinha um nome: Lebensraum, ou espaço vital. A ideia era simples: expandir para o leste europeu, conquistar territórios e transformá-los em áreas de colonização alemã. Mas isso levantava um problema imediato: esses territórios já tinham população, e a solução nazista para isso não era convivência, era substituição. É nesse ponto que surge o Generalplan Ost, um plano estratégico desenvolvido durante a guerra, que detalhava o futuro do leste europeu sob domínio nazista. E o que ele previa era extremo. Milhões de pessoas seriam deslocadas, outras seriam escravizadas, e uma parcela significativa simplesmente deixaria de existir. Tudo isso para abrir espaço para colonos alemães. Não era uma consequência da guerra, era o objetivo da guerra. Ao mesmo tempo, o regime já colocava em prática políticas de perseguição sistemática. Judeus, ciganos, eslavos, pessoas com deficiência e diversos outros grupos eram considerados indesejáveis, campos de concentração, execuções em massa, deportações. O Holocausto não foi um excesso, foi uma política de Estado, e tudo isso já estava acontecendo, enquanto a guerra ainda estava em andamento. O que vemos nos registros históricos não é um cenário hipotético, é apenas uma versão incompleta do que poderia ter sido ampliado. Se a Alemanha nazista tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, o impacto seria imediato. A Europa deixaria de existir como a conhecemos, fronteiras seriam redesenhadas, países desapareceriam, governos seriam substituídos por regimes subordinados ao poder nazista. A Alemanha se tornaria o centro absoluto de um império continental. E esse império não teria limites claros, porque a expansão não terminaria ali. O leste europeu seria apenas o começo. Seguindo o Generalplan Ost, vastas regiões seriam ocupadas e reorganizadas. Milhões seriam forçados ao trabalho escravo. Outros simplesmente não sobreviveriam ao processo. O genocídio não seria interrompido, seria ampliado, mais sistemático, mais permanente. A lógica era clara: não bastava vencer a guerra, era preciso redefinir quem tinha o direito de existir. Ao mesmo tempo, as democracias europeias deixariam de existir. Liberdades civis seriam eliminadas, oposição política silenciada, a imprensa controlada, a cultura seria moldada para servir ao regime. A economia também mudaria, deixaria de ser baseada em livre mercado, para se tornar um sistema altamente controlado, voltado para a expansão militar e exploração de territórios ocupados. Recursos seriam extraídos, populações seriam exploradas, e toda a estrutura econômica serviria ao poder central. Mas esse cenário não ficaria restrito à Europa. O impacto seria global.
outras potências seriam forçadas a se reposicionar. O mundo poderia se dividir em grandes blocos autoritários, regiões sob influência direta ou indireta do regime nazista. Conflitos ideológicos seriam substituídos por disputas entre impérios. E talvez o ponto mais inquietante, o próprio conceito de direitos humanos poderia nunca ter se consolidado. Ele nasceu justamente como resposta às atrocidades da guerra. Sem essa derrota, sem essa exposição, talvez o mundo nunca tivesse estabelecido esses limites. O resultado seria um planeta mais controlado, mais repressivo e estruturalmente mais violento, não como exceção, mas como regra. O mais inquietante nesse cenário não é imaginar como seria o mundo, é perceber o quão perto ele chegou de acontecer. A derrota da Alemanha nazista não foi apenas uma vitória militar, foi uma ruptura histórica. Ela interrompeu um projeto que já estava em andamento e que, se concluído, teria redefinido completamente o mundo. O que hoje entendemos como ordem internacional, direitos humanos, não surgiu por acaso. Surgiu como consequência direta daquele resultado específico. Por hoje é só. Não esquece de deixar aí nos comentários o que achou deste vídeo. Aproveita também para deixar o like e se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima!